Vamos falar um pouco agora dos diuréticos de alça. Então, os diuréticos de alça, eles agem principalmente no ramo ascendente da alça de Henle. Então, você tem aqui a alça de Henle, uma porção descendente e uma porção ascendente. Então, ele atua inibindo a reabsorção de sódio nessa porção do túbulo renal. Então, nessa imagem, o que está sendo representado aqui? Aqui, imagine aqui o interior do túbulo renal e do outro lado o sangue, corrente sanguínea. E essa célula, aqui está representando a célula endotelial ali da parede do túbulo. Então, observem que aqui entre no túbulo tem lado a lado aqui, adjacente, os vasos sanguíneos. Então, aquela imagem está mostrando o interior do túbulo e o vaso sanguíneo. Tá? Então, existe uma proteína transportadora aqui na membrana dessa célula endotelial, chamada de C1, cotransportador 1. Ela transporta o sódio que está no interior do túbulo renal para dentro da célula e depois esse sódio vai ser levado para a corrente sanguínea. Lembrando que por osmose, o sódio indo para a corrente sanguínea, a água vai acompanhar esse sódio pelo processo de osmose. Quanto mais sódio vier para a corrente sanguínea, maior a quantidade de água também irá ser levado para a corrente sanguínea. Essa mesma proteína transportadora, ela transporta cloreto e potássio. Na verdade, são dois íons cloreto, não esqueci de colocar aqui o número 2, e o potássio. Então, o que os diuréticos de alça fazem? Inibem essa proteína transportadora, mantendo o sódio aqui no interior do túbulo renal e, portanto, a água tende a migrar da corrente sanguínea para o interior do túbulo. Então, só a água sempre vai acompanhar o sódio. Então, os diuréticos de alça, eles vão diminuir a reabsorção de sódio, ou seja, a passagem do sódio que está ali no túbulo renal, no filtrado, ali no líquido do túbulo renal, para a corrente sanguínea. Então, o sódio vai permanecer no interior do túbulo renal, atraindo a água. Isso vai diminuir o volume de sangue na corrente, no vaso sanguíneo. Então, é assim que os diuréticos de alça atuam. Então, entre os diuréticos de alça, também conhecidos como diuréticos potentes, são os mais potentes, nós temos aí a furosemida, a bumetamida, torcemida e o ácido etacrínico. Então, eles atuam, como eu mostrei na imagem, na maior parte dele, a principal ação é ali no ramo ascendente da alça de Henle. Então, ele inibe aquele cotransportador de sódio, potássio e cloreto. No entanto, ele vai diminuir, lógico, né, a reabsorção de sódio, de potássio e de cloreto, porém, esses fármacos também aumentam a excreção de cálcio e magnésio na urina. E a ação desses diuréticos é muito rápida. Então, esses diuréticos são muito usados principalmente para crises hipertensivas. Tá? É lógico que o ideal seria que o diurético promovesse a excreção apenas de sódio. A perda de potássio, cálcio e magnésio, aqui no caso, na maioria das vezes, não é algo muito bom. Tá? Seria aí um efeito colateral. Então, esses fármacos, por diminuir o volume sanguíneo, vai diminuir a pressão arterial, porque vai diminuir o débito cardíaco. Então, eles podem ser administrados tanto por via oral, como também por via parenteral. Então, pode ser injetável, pode ser administrado por via oral, por via intravenosa, por exemplo, intramuscular. Bom, os efeitos colaterais mais importantes são esses que eu coloquei aqui. A ototoxicidade, então esses medicamentos, esses fármacos, eles podem causar danos no aparelho auditivo. Então o paciente ele tem que ficar atento, caso ele perceba que está sentindo uma sensação de ouvido tampado, ele tem que comunicar ao médico para ver o que pode ser feito. Hiperuricemia, excesso de ácido úrico no sangue.
isso, para quem sofre de gota, é muito, é, é muito relevante. Então, esses fármacos são contraindicados para quem sofre de gota, excesso de ácido úrico, né, no sangue. Esses fármacos eles são usados para diminuir o volume sanguíneo, mas pode acontecer de diminuir demais e causar uma hipovolemia e até levar um choque. Tá? Hipotensão arterial, então esses fármacos também são usados para baixar a pressão, só que pode acontecer de diminuir demais a pressão e causar uma hipotensão arterial. Geralmente nesses casos é só ajustar a dose. Pode ocorrer arritmias cardíacas e depressão de potássio. Essa depressão de potássio tem que ficar muito atento, porque a falta de potássio no sangue pode ser uma complicação, pode causar algumas complicações no paciente, principalmente para o que tenha problemas cardiovasculares. Então é importante que o paciente que faça uso de diuréticos, não só o diurético de alça, como o próximo grupo que eu vou falar no próximo vídeo, é importante que esses pacientes façam sempre uma dosagem dos íons na corrente sanguínea, façam exames de laboratório para ver como estão como estão os níveis de sódio, de potássio, de cálcio, de íons no sangue, tá? Para não deixar diminuir bastante. Esses fármacos são usados principalmente na hipertensão arterial, para tratamento da hipertensão arterial, e também na insuficiência cardíaca congestiva.